Olá pessoal, tudo bem? Michael Waltingoger na área e hoje, pessoal, eu venho trazer um vídeo muito importante para mostrar para vocês o que vocês não devem fazer na hora de impermeabilizar o seu telhado ou a sua laje. E por que nós estamos gravando esse vídeo? Eu vou explicar. No dia 21 de janeiro deste ano 2023, chegou até mim, através de alguns telespectadores do programa É de Casa, vídeos de uma reportagem exibida por eles, ensinando como solucionar problemas de infiltração na laje e no telhado. O que acontece, pessoal, é que nós identificamos diversos erros nessa reportagem. E esses erros são erros comuns, são mitos que correm Brasil afora, onde profissionais passam essas informações para os seus clientes, só que são informações erradas. Mas não dá para culpar essas pessoas, não dá para culpar o programa, não dá para culpar o profissional que passou essas informações, porque são mitos que já estão difundidos no meio da nossa sociedade, com os nossos clientes. E a gente tem esse trabalho diário de ensinar as pessoas o que é correto, o que funciona e o que não funciona. Ok, pessoal? Então esses telespectadores chegaram até nós e perguntaram, falaram: e aí, Michael, mas o que está certo, o que está errado? Posso fazer isso aqui? Então esse vídeo é para isso, é para mostrar o que está certo e o que está errado. Beleza, pessoal? Então assim, sem mais delongas, bora pro vídeo. Mas ganhei. Thiago. Ô Maria, Michele, tô aqui, turma de casa, aqui fora da nossa casa, 9h07. Chegou o verão. E aí, vem o verão, tudo bonitinho, mas tem um outro lado também, as fortes chuvas que castigam o nosso país inteiro. Naturalmente, acontece da minha casa, talvez aconteça na sua casa também, que é a goteira. A goteira pode aparecer. Aí pode ser uma goteira pequenininha, um goteirão, ou, como acontecia muitos anos atrás na casa dos meus pais, um rio, né, que vinha do teto. Uma telespectadora que sofre com esse problema mandou um vídeo pra gente. Vamos ver? Oi, meu nome é Agatha, tenho 28 anos, sou moradora aqui do Rio de Janeiro e a minha casa tem goteira. Inclusive, eu precisei retirar parte do forro do meu banheiro para poder verificar a goteira que está acontecendo. Queria saber por que isso acontece. Agatha. Pessoal, por que acontece esse problema aí que a Agatha está relatando para nós? Eu vou explicar para vocês. Na maioria das vezes, mais de 90% das situações, você vê, ela tem um telhado. Às vezes a gente fala sobre impermeabilização de laje e muitas pessoas comentam assim: ah, bom para laje é telhado. Tá, só que muitas das vezes você faz um telhado, o telhado novinho começa a apresentar problema. Por que isso acontece? Bom, são duas razões. A primeira é a inclinação do telhado, que o nosso amigo aqui vai comentar daqui a pouco. E a segunda razão é por conta do madeiramento. Então, quando o seu telhadista vai fazer o seu telhado, o que acontece? Ele erra ali por alguns milímetros no esquadro do ripamento dessas telhas e a telha, ela não vai dar um encaixe perfeito, vai ficar sempre algum ressalto ali por onde a água vai entrar, tá bom? Então, o problema que a telespectadora relatou agora, geralmente ocorre por problemas no madeiramento, mas não se preocupa, dá para a gente resolver isso sem a necessidade de remover todo o telhado. E a gente vai falar sobre isso agora. Um beijo para você e é exatamente isso que a gente vai tentar explicar para vocês e para mim também. Por isso que o professor e arquiteto Roberto está aqui com a gente. Tudo bom? Prazer. Roberto, tudo bem? Prazer é todo meu. Porque o Roberto ele vai tentar explicar para a gente, ele fala tentar porque não somos leigos, você é o especialista, de tudo que acontece. Porque assim, a chuva em si não é a principal causadora da goteira, não é? Não, o que acontece? Se está chovendo dentro da sua casa é porque o telhado foi mal feito. Ele foi mal feito por inclinação, foi mal feito pelo material utilizado. A chuva sempre vai acontecer. Agora,
tem uma coisa, reformei minha casa recentemente e é natural que a gente tem que fazer as contas ali, colocar na ponta do lápis o gasto e tudo mais. Mas quando a gente faz essa parte principal, que é a base da casa, Roberto, não tem como a gente economizar muito, né? Porque senão depois o gasto pode triplicar justamente pela causa de um problema no teto. Thiago, o que você acabou de falar é muito interessante. Por quê? Quando a gente começa a economizar no início, você acaba não se prevenindo sobre problemas que vão ter no futuro. Então, se a gente não pensa na estrutura, não pensa nas regras que o material próprio nos diz, você vai ter problema pro resto da sua vida. E acontece, tá, gente? Esse papo que eu reformei a minha casa, eu aprendi errando e acontece mesmo. Não tem como você economizar em alguns setores da casa. Ó, aqui, reparem que nós temos alguns tipos de telhados. Tem essa cinza aqui, que a gente fala que é de fibrocimento, e também tem uma outra telha que é de barro. Professor, quero começar com essa aqui, ó, essa cinza, que é a mais comum também, assim como é a de barro. Sim. A inclinação faz diferença para a gente não ter nenhum tipo de problema com o pinga-pinga? A inclinação ela faz toda a diferença. Por quê? Dependendo do tipo de telhado que você vai ter, você tem inclinação que o próprio fabricante indica. Tá. Por exemplo, essa telha aqui, que é a telha de fibrocimento, que não é mais feita de amianto, agora ela é feita de celulose, ela tem uma inclinação de 10%. Tá, o que seria 10%? 10% é mais ou menos a minha mão aqui. Se a gente for pegar a palma da minha mão, tá, isso dá 10%. Pessoal, vamos lá. O professor aqui, ele está ensinando a calcular os 10%. Vamos calcular da forma correta para a gente não ter uma informação solta no ar. Porque se eu usar como base um palmo para 10% de caída, num telhado que tem aí 10 metros de comprimento, por exemplo, 5 metros de comprimento, essa caída não vai ser suficiente. Então, qual o jeito correto de descobrir a altura do pé direito do meu telhado para que eu dê os 10% de caída? É muito simples. O que você vai fazer? Você quer 10% de queda? Então você mede o teu telhado no comprimento da caída, tá certo? Então, você mede esse comprimento. Se você quer 10%, você calcula 10% sobre o comprimento. Se o meu comprimento é de 1 metro, 10% é 10 centímetros. Agora, se o meu comprimento ele é de 10 metros, então esses 10% vai ser equivalente a 1 metro de altura do meu pé direito. Tá ok? Então isso é muito importante. Eu não posso me basear no cálculo de porcentagem de queda do telhado com base no palmo, como ele se referiu aí na reportagem. Tá ok, pessoal? Então, essa informação ela é muito importante. Se você tiver alguma dificuldade de como calcular o caimento do seu telhado, qual é a altura do pé direito que você precisa colocar, não tem problema. Entre em contato aqui com a gente, informa o comprimento, a porcentagem de queda que você quer dar no seu telhado e a gente vai te ajudar. A gente faz esse cálculo para você, entrega prontinho aí para o seu pedreiro, para o seu telhadista, caso eles não saibam fazer esse cálculo. Tá ok, pessoal? Então é muito importante esse detalhe. Beleza, certo. Então, a inclinação faz toda a diferença, justamente para não ter nenhum tipo de problema. A gente tem uma imagem, que a gente fala uma arte, até para exemplificar, porque eu sou do tipo do entender o que é que desenho. Eu prefiro que desenhe. Pode colocar, gente, por gentileza, essa arte que mostra a inclinação correta. Tá aí, a casa, assim como o professor acabou de falar para a gente, essa inclinação de 10%, 10% é uma palma da mão, um pouco mais que a palma da mão. Exatamente. E nesse caso, pelo que a gente conseguiu ver, foi o seguinte: ela está na inclinação correta, ou seja, a água desce em cima do telhado e ela corre até a calha ou corre até o jardim. Agora, se tiver mal inclinado, tem que refazer o teto do telhado, não? O que acontece se você for tentar refazer o telhado inteiro, vai ser muito caro. Tá. Então, a maneira mais fácil de a gente resolver essa situação é com uma impermeabilização onde tem a passagem da água, justamente na junção das duas telhas. Certo. Então, passa o impermeabilizante apenas na junção, porque você economiza. Pessoal, aqui já um adendo.
ele fala para passar só na junção da telha, mas ele mostra ali a junção horizontal. E eu preciso também passar na junção vertical, tá ok? Não dá para tratar só a emenda, embora tratar só a emenda não é uma solução viável, tá ok? Mas vamos acompanhar aqui para a gente entender melhor. Exatamente. O que a gente pode fazer? A gente pode utilizar uma trincha, como essa daqui, pode usar um prime, passar ele por cima dessa divisão aqui das telhas, claro, e depois utilizar essa manta aluminizada em cima e posicionar ela nessa posição. Tá. Pessoal, e aqui assim, ó, não fazendo crítica a nenhum tipo de material, tá certo? Não nos achamos melhor do que ninguém, tá ok? Mas é importante dizer o quê? Que a manta aluminizada, ela pode sim ser utilizada como um paliativo, como uma solução emergencial. Por quê? Por conta da incidência solar, essa manta ela tende ao derretimento. Se você for na escola Senai, escola técnica que temos aqui em São Paulo, fazer um curso de impermeabilização da Vedacity, ela dá cursos no Senai, ensina você a trabalhar com manta asfáltica, isso é uma manta asfáltica. O pessoal chama de manta aluminizada por conta do alumínio sobre ela, mas é uma manta asfáltica, tá ok? Se você for fazer esse curso lá no Senai, o que eles vão te ensinar? Vão te ensinar a aplicar esse tipo de manta na laje, e quando você faz a aplicação dela, fazer uma proteção mecânica para proteger da incidência solar, tá ok? Então isso é muito importante, você precisa estar consciente, saber que isso aqui vai ser uma solução paliativa, vai resolver por um tempo, tá bom? Mas você vai precisar logo depois procurar uma outra solução, seja a troca do telhado, por exemplo, o que é inviável, sai muito caro, a gente não quer ter esse retrabalho, ou a gente pode usar hoje o que a gente tem de melhor no mercado, que é a borracha natural feita com látex da seringueira, que é um produto que vai poder ficar exposto ao tempo, tá bom? Mas vamos lá, vamos acompanhar a reportagem. Fazendo isso, a água não volta. Agora, lembrando sempre que você chama um profissional que entenda de fato para você realizar isso. Tem mais um erro nesse telhado aqui, não tem? Esse aqui tá totalmente errado. Ai, seu menino. Quais são os erros, professor? Vamos lá. Primeira coisa é o seguinte, é em relação a posicionamento do parafuso. Tá errado? Ele tá errado. Por quê? Porque o parafuso ele tem que ficar aqui em cima. Por quê? Se eu deixar o parafuso aqui, o que acontece? Quando a água descer pela calha, ela vai acumular aqui. Ah, então por isso você tem que colocar aqui em cima. Exatamente, porque a água aqui em cima. A água não corre aqui. Boa. Então, pode falar. Não, e outro erro que agora eu fiquei curioso. O parafuso, ele tá aqui. O parafuso, na verdade, ele tem que ficar aqui próximo do transpasse das duas telhas. Entendi. Então a gente pode dizer que esse lado aqui, a inclinação está correta, como ele falou, mais ou menos 10%, que é um pouco a mais que o palmo da sua mão, e o parafuso estão corretos por estarem aqui em cima. Exatamente. Tá. Lá em casa, quando eu morava com os meus pais, o meu pai resolvia essa situação, gente. Resolvia a situação com silicone. Tá certo fazer desse jeito? Tá errado. Alô, João, meu pai, tá vendo, não pode, não fazer pode. tudo errado. Por que tá errado? Não pode pelo seguinte, usar o silicone é uma forma paliativa. Digamos que deu um furo, aconteceu algum problema, você coloca o silicone depois que tá chovendo, porque você tá no meio do desespero. No dia seguinte, você tem que fazer a coisa certa, que é impermeabilizar para durar por muito tempo. Tá certo. Então as dicas dessa telha cinza, eu tô curioso com essa aqui. Vem cá, Robertão. Vambora. Vem cá, porque eu estou tendo aulas. Essa aqui também é muito utilizada no Brasil inteiro. Lembro da minha avó em Poços de Caldas, sul de Minas, que o telhado da minha avó era assim. E funciona da mesma forma que a outra telha? De impermeabilização, problemas com goteiras e tudo mais? É diferente. Essa também tem algum tipo de goteira, mas a gente já consegue observar, olhando as duas telhas, que essa daqui tem uma inclinação maior. Tá. Se naquela inclinação era um palmo meu, essa daqui a inclinação são 3 palmos. É um Porque isso daqui... antebraço, então. Exatamente. Tá. A gente pode fazer... Vamos lá, pessoal. Novamente, está sendo passado o quê? Para você calcular a inclinação de um telhado cerâmico, ele está falando para você que são 3 palmos. Mas 3 palmos com relação a quê? Qual o comprimento desse telhado? Então, lembra,
Se eu quero 30% de queda, eu vou calcular então o comprimento do telhado. Em cima do comprimento eu calculo 30% e descubro então a altura do pé direito. Então se o meu telhado tem 1 metro, pé direito do telhado vai ser 30 centímetros. Se eu tiver 10 metros de telhado, então meu pé direito desse telhado vai ser de 3 metros. Tá ok? Então, muito cuidado aí com essa informação, tá? De 1 palmo, 2 palmos, 3 palmos. Não é assim que a gente calcula, não pode ser feito dessa forma, porque conforme eu tenho variação do comprimento do telhado, eu preciso então variar a altura do pé direito. Essa altura ela vai variar sempre de acordo com o comprimento do telhado. E mais uma vez, tá com dúvida, não sabe fazer o cálculo, traz pra gente essa medida e eu vou calcular para você, não vou te cobrar nada por isso. Tá bom, pessoal? Eu prefiro que você faça um trabalho correto, que você não tenha prejuízo, mas baseado na técnica, baseado nas informações corretas. Beleza? Vamos lá. E funciona da mesma forma que a outra telha? De impermeabilização, problemas com goteiras e tudo mais? É diferente. Essa também tem algum tipo de goteira, mas a gente já consegue observar, olhando as duas telhas, que essa daqui tem uma inclinação maior. Tá. Se naquela inclinação era 1 palmo meu, essa daqui a inclinação são 3 palmos. Um antebraço, então? Exatamente. Tá. A gente pode pegar um antebraço e vai dar exatamente a inclinação. Outra coisa é o seguinte, essa telha aqui ela é encaixável. Aquela ali é uma telha maior, grande, que você parafusa e aí você tem essa Essa aqui é só encaixar? É só encaixar. Legal. Problemas que tivemos, sei lá, futuramente nessa tipo de telha. É o mesmo esquema de impermeabilizar só na junta ou não? Aqui tem um ponto a mais. Tá. O que acontece? Digamos que isso daqui foi feito com uma inclinação errada, justamente para a água não voltar. Nós temos que selar o telhado, limpar, selar e depois passar um outro tipo de manta, que não é aquela aluminizada, agora uma manta chamada bidim, que você coloca aqui também nessa divisão. Tá, pessoal, vamos lá então. Primeira coisa, uma coisa que a gente observa só de olhar esse telhado. O que acontece? As telhas elas estão mal encaixadas. Por que elas estão mal encaixadas? Porque o madeiramento está errado. Ou esse madeiramento selou, ou as ripas estão fora de medida. Tá ok? Então, por isso que é causado esse tipo de infiltração. Então, você errou no caimento, você errou no madeiramento, ou o madeiramento pegou umidade e acabou selando. Então, são essas as causas de vazamento em telhas do tipo cerâmica. Tá ok? E um detalhe que o professor falou aqui, que a gente aqui é totalmente contra, isso dá errado, tá? Isso não funciona, que é você fazer só as emendas da telha cerâmica. Isso não funciona, tá bom? Então, não faça isso. Telha cerâmica, até mesmo a telha fibrocimento, a gente sempre recomenda fazer a telha inteira. Criar um filme uniforme na telha para você não ter pontos de percolação dessa água. Agora, na telha cerâmica é mais complicado ainda. Eu preciso selar todo o telhado porque eu tenho emendas por todo o canto. A cada 20 centímetros eu tenho uma emenda, eu tenho uma sobreposição. Então eu preciso tomar cuidado com isso, tá ok? Outra coisa, a manta, ele cita aqui que para esse telhado a solução é a manta bidim. Então vamos esclarecer um ponto aqui, porque isso aqui é uma informação bem importante que está circulando, está viralizando no meio, que o que acontece? A manta bidim, ela não faz a impermeabilização. A manta bidim, ela é um estruturante. Ela ajuda no meu trabalho de calafetação de emendas e sobreposições, porque quando eu venho com um produto sobre a manta, eu evito desse produto ficar entrando na fresta da telha e desperdiçar produto. Então, por isso que eu utilizo a tela bidim. Outro detalhe, o nome da tela a gente chama popularmente de tela bidim, mas o bidim, na verdade, é a fábrica, tá ok? O que eles fazem é a manta geotêxtil. E aí nós temos uma infinidade, diversos modelos de manta geotêxtil, inclusive mantas geotêxtil para drenagem, para jardinagem, para construção de rodovias é utilizado também. Então, eu preciso utilizar
a manta geotêxtil correta, que qual que é? É o Bidin VP50, tá ok? Então, esse é o modelo da manta, não pode ser qualquer tela, não é TNT, enfim, é a manta geotêxtil VP50, tá bom? E já emendando aqui, você percebe que ele está passando o produto direto na telha, para depois ele vai vir com a tela aqui em cima. Depois você vem na descrição, pessoal, assiste os nossos vídeos do passo a passo, vamos deixar aqui para você passo a passo, como aplicar na telha cerâmica, como aplicar na telha fibrocimento, telha metálica, como fazer impermeabilização de laje. Vamos deixar o link desses vídeos para vocês. E se vocês observarem o vídeo de telha cerâmica, vocês vão ver que nós não passamos o produto direto na telha. Nós colocamos a tela primeiro, diluímos o produto 10% em água e passamos o produto sobre a tela. A tela absorve o produto e transpassa para a telha. Por que que eu faço dessa forma? Porque eu quero um bom acabamento, tá ok? Do jeito que ele vai fazer aí, é um telhado pequenininho, ele até consegue fazer dessa forma. Mas um telhado grande não vai conseguir, pessoal. É impossível você ter um bom acabamento passando o produto na telha e vindo com a tela por cima. Isso aí vai dar errado, a tela vai ficar enrugada, não vai ficar bom, tá certo? Pega lá o nosso vídeo, assiste em detalhes, vocês vão ver a diferença. E outro detalhe, não é qualquer produto. O professor, nesse vídeo, ele não está citando o que foi passado. E aí o telespectador fica na dúvida, o que que ele está aplicando? É uma tinta? É uma resina acrílica? É um PU? É um epóxi? É uma borracha? O que que ele está aplicando? Então a gente precisa saber o produto correto. O que que eu posso aplicar na telha para deixar exposto ao tempo? O único produto hoje que pode ter essa finalidade é a borracha natural, que é produzida com látex da seringueira. E tome muito cuidado. Tem muitos produtos hoje no mercado que se dizem mantas emborrachadas, tintas emborrachadas, mas que não tem borracha na composição. Ontem mesmo eu vi uma propaganda de uma nova borracha líquida no mercado e o próprio fabricante fala que é uma borracha líquida feita com resina e PU. Então não é borracha, então é uma mistura de resina e PU, tá certo? Borracha é feita com látex da seringueira. Essa é a verdadeira borracha líquida, tá bom? Então tome cuidado quando você for adquirir o produto para você ver com o fabricante qual que é a composição, qual que é a base desse produto, beleza? Vamos lá acompanhar o restante do vídeo então. Mas, além disso, tem que passar um impermeabilizante em cima do telhado inteiro. Pelo menos 3 mãos. Rapaz, então é um pouquinho mais caro essa aqui para manutenção, né? É porque a gente está vendo ali exatamente o entendeu o que é que eu desenho. Então estamos desenhando diante do que o nosso professor está explicando para a gente. Desta forma aí, né, professor? Exatamente. Vocês podem ver que até na forma que foi feita, a manta ela foi posta no telhado inteiro. Você pode colocar apenas nessa divisão, não precisa ser no telhado inteiro. Tá, quero pedir também não que pode. nós temos uma arte, um ilustre, só na que emenda mostra o telhado errado. Mostramos o correto. Tem um errado também, que por mais que seja 1 mais 1 igual a 2, mas quando a gente está ali montando a carta, a gente esquece de detalhes como esses aí. Então, nesse caso, tá errado justamente porque vai juntar água e aí vem a goteira. Exatamente. O que a gente consegue ver é que a inclinação ela tá muito baixa. O que acontece? Geralmente, as pessoas que vão fazer, que não são profissionais adequados para se fazer, pegam a mesma inclinação da telha anterior. E aí, quando você tem uma inclinação menor, a água desce, ela volta com vento, com sujeira e acaba tendo goteira dentro da casa das pessoas. Para finalizar, tem aquele telhado que na verdade é o teto de alvenaria. Isso. Nós temos uma imagem aí, não tem, Léo, nosso diretor? Meu nome é Simone, sou moradora de São João de Meriti, Rio de Janeiro. Queria mostrar para vocês a minha laje. Aqui é muito bom para eu estar estendendo uma roupa, fazendo churrasquinho, pegar uma fresca à noite. Mas, infelizmente, quando chove, causa infiltração e vazamento em casa. Eu não queria perder esse espaço aberto. O que eu posso fazer para poder evitar infiltração? Pergunta valendo 10 pontos. O que eu posso fazer quando é de alvenaria ali? O que a gente faz? Observando o telhado dessa senhora, a gente consegue ver que tem alguns problemas. Primeiro, que ela fez o telhado e não fez o contrapiso, com impermeabilizante dentro do contrapiso. Segundo, que não tem uma inclinação. E também eu não consegui ver um ralo.
Quando a gente tem esse tipo de problema, a gente precisa ter uma inclinação para essa água não ficar parada em cima do telhado, colocar um ralo e descer com essa água. Não adianta nem eu só impermeabilizar. Pessoal, vamos lá. Primeira coisa, é muito comum, o pessoal chega aqui e fala, olha, eu tô com um problema no meu telhado, mas já tá com problema na laje. E até o professor e o apresentador ali se enrolaram, chamaram a laje dela de telhado, né? Mas tudo bem, até aí tranquilo. Mas o que acontece, pessoal? Ele fala aí que ela não tem um impermeabilizante na argamassa, ela não fez impermeabilizante na argamassa, não fez contrapiso, não dá para perceber isso no vídeo, não tem como eu saber que ela não fez contrapiso, também não dá para saber que ela pôs impermeabilizante na argamassa, até mesmo porque o fato simples de colocar impermeabilizante na argamassa não resolve o problema de infiltração em laje. Ele ajuda. O impermeabilizante na argamassa, ele é um complemento. Ele vai dar uma maior impermeabilidade a essa argamassa. Porém, quando a minha estrutura, quando a minha laje trabalhar, que houver a movimentação, microfissuras surgem na superfície, algumas fissuras são visíveis, outras fissuras a gente não consegue perceber a olho nu, mas elas estão lá. E por essas fissuras a água vai ter passagem. Então, por mais que eu adicione impermeabilizante na argamassa, esse sistema não é uma solução definitiva. De novo, se você for lá no Senai, for fazer um curso da Vedacity, eles vão ensinar todo o processo de você fazer contrapiso, fazer meia cana, colocar manta asfáltica, fazer outro contrapiso, proteger isso da incidência solar. Por quê? Porque só o impermeabilizante na argamassa não funciona. Eles têm lá o impermeabilizante para argamassa. Indicam colocar isso na argamassa. E aí vai um ponto, pessoal. O impermeabilizante que vai na argamassa, o cálculo desse impermeabilizante, o quanto eu vou utilizar, ele é calculado com base na quantidade de água que eu estou usando na minha argamassa. Então, a argamassa de reboco vai um volume de água. A argamassa de contrapiso é um outro volume de água. E esse volume de água não é no olho, não é como o pedreiro faz de... Vai lá, liga a mangueira, aí ele vê no olho, acho que está no ponto, e aí ele para com a água e trabalha aquela argamassa. Até funciona no dia a dia, mas a verdade é que essa água pode ser calculada e quando eu vou utilizar impermeabilizante, eu devo calcular o volume de água para calcular então o quanto de impermeabilizante eu preciso nessa argamassa. Mas o fato é que só o impermeabilizante na argamassa não funciona. Ele vai te ajudar? Sim, vai ajudar. Vai ser um bom complemento para o seu sistema, mas só isso não vai resolver o problema, tá bom? E aí o sistema que você vai usar de impermeabilização, aí você que escolhe, você pode usar borracha líquida, você pode usar manta asfáltica, o sistema que mais lhe convém. A única observação que eu faço nesse caso é o seguinte, a dona de casa informou para nós o quê? Que é uma área que ela estende roupa, é uma área que ela faz um churrasquinho com a família, então é uma área de tráfego intenso. Sendo assim, necessariamente, não importa qual seja o impermeabilizante que eu vou aplicar nessa laje, não importa, eu vou ter que fazer uma proteção mecânica. Se você estiver trabalhando com a borracha líquida Elastimper, qual a proteção mecânica que você pode fazer? Ou você faz um contrapiso, ou pode assentar uma cerâmica direto sobre a borracha com a argamassa AC3. Beleza? Vamos lá então. Estabilizar e deixar sem ralo, sem inclinação, que a água vai ficar parada ali em cima, com o tempo ela vai acabar infiltrando também. Eu sei que você que está montando a sua casinha agora tem que economizar, tem que fazer todas as contas, mas todas essas dicas que o professor acabou de dar para a gente são fundamentais, sobretudo com a inclinação do seu telhado, então do seu telhado, né, de alvenaria, enfim, contrapiso e também ver onde está esse ralo. As pessoas esquecem. Aconteceu, tive que refazer uma parte da minha casa porque eu esqueci. Isso é normal.
Professor, muito obrigado por essa Foi um aula. prazer. Precisando, tô aí. Eu acho que todo mundo entendeu todas essas dicas básicas, mas às vezes a gente esquece, ou por um outro motivo que é o maior, a gente fala assim, não vou fazer desse jeito não. Faça, gente, justamente para depois você não ter um gasto 3 vezes maior, porque infelizmente a goteira é comum. Acontece na minha casa, talvez no professor também, acho que não. É isso. Ritinha! Obrigada, Thiago. Bom, pessoal, é isso então. Tá? Essa é a análise que a gente queria fazer do vídeo do programa É de Casa, desse dia 21 de janeiro de 2023. Desvendar aí alguns mitos que circulam. É frequente essas informações circularem na internet ou entre os profissionais, mas a nossa obrigação como indústria, como fabricantes da área de impermeabilizantes, minha obrigação como profissional que atua na área de caça-vazamento desde 2008, que vem com trabalhos de impermeabilização desde 2014, então eu venho acumulando experiência e modéstia à parte, pessoal, eu sei dizer para você o que funciona e o que não funciona. E o nosso propósito aqui é que você gaste uma vez só uma vez, nada de ficar gastando 2 vezes. Então, pessoal, nada de ficar economizando na hora de resolver problemas de infiltração. Não quer dizer que você tem que gastar o seu dinheiro à torta e direito, não, mas gastar consciente, uma solução definitiva e que vai resolver o seu problema. Então esse é o nosso intuito, desvendar esses mitos e trazer a informação correta para vocês, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, compartilha, se inscreve no canal e em breve nós voltaremos com mais conteúdo para você. Beleza, pessoal? Muito obrigado, até a próxima, valeu!